Reiniciando a sessão já na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves que realize a leitura do projeto de lei número 34/2019, de autoria do nobre vereador Marildo Alves. Projeto de lei número 34/2019 dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências. Marildo Alves, vereador no regular exercício do mandato, eletivo na Câmara Municipal de Areópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada, número 4, do conjunto habitacional vereador Antônio Geraldo Cavalheiro, nessa cidade de Areópolis, como rua Isabel Martins Costa. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação das placas indicativas com denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Marildo Alves, vereador. Coloque segundo a votação, maioria simples simbólico. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei em segunda votação por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves que realize a leitura da moção de congratulação número 5/2019, de autoria da nobre vereadora Diva das Graças Pinheiro. Moção número 5/2019, autoria da vereadora Diva das Graças Pinheiro. Coloco em votação única, maioria simples simbólico. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovada a moção de congratulação número 5/2019 por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, passo para os assuntos pessoais. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, senhor presidente. Concedida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos jovens estudantes do curso de administração. Quero agradecer a presença de todos aqui, em nome da figura do professor Silvio e professor Caio, coordenador. Agradecer também a recepção do presidente em relação a eles. Quero falar um pouquinho a respeito do curso, né? Fiquei muito feliz quando eles apresentaram interesse de vir assistir a sessão. Para nós é uma honra, né, saber que tem um grupo de estudantes que está interessado em saber mais um pouquinho sobre o município, através do que acontece aqui. Até quero aproveitar o momento, presidente, para pedir para que se faça um agradecimento ao senhor prefeito por ter nos atendido em relação a esse curso, que é um curso que vem dando muito resultado, é um resultado bastante positivo. Estive com eles, sempre falo com os estudantes e tenho visto que eles estão conseguindo oportunidades de emprego. Até agradecer à prefeitura por estar apoiando esse grupo nos estágios e até mesmo as instalações do curso, né? Na escola, quanto eles são elogiados pela direção da escola, pelos funcionários. De fato, é um curso muito importante para a nossa cidade, como nós já tratamos outras vezes aqui, já foi falado. É um curso inovador, espera-se que continue. Então, eu peço ao presidente que envie ao prefeito um agradecimento em nome da casa, se algum outro vereador desejar assinar, né? Que fique à vontade para estar assinando. É uma forma de nós estarmos incentivando a vinda de outros cursos também, até mesmo parceria nesse convênio com a ETEC, que é um convênio muito bom, não tem um custo alto, e ainda tem um grupo de jovens assim que estão fazendo e com muito gosto. O resultado eu tenho acompanhado de perto. Aí nós vemos que há um interesse deles em buscar ampliar o conhecimento, a formação, né? Então, eu agradeço por estarem aqui presentes. E também quero aproveitar o momento para parabenizar o município de Areópolis, que há um mês atrás foi exibida uma reportagem na TV Tem,
ao qual falava das notificações feitas pelo Tribunal de Contas aos municípios da região, e Areópolis foi o único município que não recebeu nenhuma notificação. Então, eu quero parabenizar, que se registre em ata essa parabenização, porque o município, no começo, quando nós assumimos a nossa função, era um dos piores. Inclusive, foi falado até na reportagem, e também eu presenciei essa fala, de que era um dos piores, que aos demais, o presidente do Tribunal de Contas até mencionou, para os demais ele estava parabenizando, mas Areópolis não. Areópolis não tinha como dar os parabéns, porque o negócio estava muito difícil. Então, percebe-se que, vindo da imprensa, né, essa notícia, é algo muito positivo. Está certo, temos os porém, os pontos que precisam ser corrigidos, mas, no geral, é muito bom. Significa que a administração, a gestão está dando certo. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade e peço ao presidente que notifique a respeito. Que eu até peço desculpa, já era para ter falado, mas por falta de condições emocionais eu acabei deixando para um mês depois. Tá? Muito obrigada, presidente. Palavra, senhor presidente. Concedida, nobre. Boa noite a todos, aos nossos companheiros aqui, boa noite aos alunos aí, ao professor Silvio, ao professor Caio. É um prazer vocês aqui também nesta casa, acompanhando os trabalhos. A respeito da moção para Tenente Coronel Kátia, eu fiquei muito chateado com a transferência dela do batalhão de Botucatu, porque foi uma certa de uma palhaçada o que aconteceu. Acho que a vereadora sabe do fato. Eles descobriram lá uma máfia da multa se instalada no município de Botucatu e ao redor. E a hora que eles foram combater, transferiram alguns policiais, a hora que eles foram combater essa máfia da multa, eles foram depostos. O pátio a qual eles enviavam os carros, estava 1 ano e meio sem fazer a renovação do pátio. Tinha policiais campeão de multa que apreendia 1.000 carros mês, coisa absurdo. Tinha carros que não precisariam ser presos, sendo presos para o proprietário ele ter que pagar o guincho de R$280 dentro de Botucatu. Tudo essa máfia comandada pelo pátio de Botucatu, a qual a mulher do pátio pagava propina para vários policiais. Isso foi constatado. O capitão Kleber, que era subordinado à Tenente Coronel Kátia, fez uns manuseios lá e fez a manutenção, trocou uns polícias, que ele estava vendo que estava acontecendo coisa errada. Ele começou a mexer, ele foi achando vários policiais que estavam corrompidos, que ganhavam por veículo apreendido. Aí o que aconteceu? Após essas descobertas, eles tentaram a proprietária do pátio tentou corrompê-los. Isso aí eu tenho tudo em áudio, eu tenho tudo em documento. E a hora que eles descobriram essa máfia, eles foram transferidos de Botucatu. Foi onde o capitão me falou dessa frase. Já houve tortura ali no batalhão e nunca houve transferência. Agora tem uma máfia instalada na cidade de Botucatu, roubando os munícipes, as pessoas, às vezes, que muitas pessoas não têm condições de estarem arcando lá com seus veículos apreendidos, com suas multas, tudo isso por corrupção, e eles acabaram sendo transferidos. Isso aí chateia muito. Isso aí deixa a gente muito chateado. Fiquei sabendo que o prefeito de Botucatu entrou na briga pedindo a cabeça deles, por ser PSDB, governo PSDB, fizeram a manutenção lá da corporação. Muito triste isso. Também queria pedir, senhor presidente, que você encaminhasse um ofício para o prefeito colocar um ônibus para os trabalhadores de Botucatu. Nós temos aqui muitas mulheres que vão fazer faxina, que utilizam para prestar serviço, fazer alguns tipos de bico, e eu fiquei sabendo que elas utilizam do ônibus da Unesp, e às vezes quando enche de paciente, elas têm que descer,
e não conseguem ir trabalhar. Então, quando acontecer isso, colocar um microauxiliar. Coloca um microauxiliar, porque para Tânia cede o ônibus para as pessoas irem trabalhar lá, essas pessoas, porque aqui na nossa cidade a gente sabe que está difícil, as empresas não querem se instalar aqui por conta do nosso distrito não estar apto ainda a receber as empresas. Então eu queria pedir um microauxiliar aí, e lembrando também do ônibus dos estudantes. O prefeito prometeu lá no começo do ano lá, que ia dar ônibus gratuito para os estudantes, e aí a gente estamos indo para o 3º ano, e ainda não teve as condições de fornecer. Manda um ofício, encaminha um ofício para que para o ano que vem, que ele se programe para fazer isso. Para fornecer o ônibus aí para os estudantes, que muitos passam no Enem, ganham cursos gratuitos, e não tem condição, fica R$400 o ônibus para Bauru, fica 300 para Botucatu, e quem já ganha um curso, que estuda, se esforça, passa lá, ganha uma bolsa, fica muito difícil para pagar esse valor. Então eu queria pedir um ofício lá, para o prefeito estar se programando para o ano que vem fornecer isso, tá? Muito obrigado. Concedida, nobre. Uma palavra, senhor presidente. Desculpa, está retomando até bem colocada a fala do vereador Lucas. Até eu fico até com o nó na garganta ter que falar da minha amiga, né? Eu falo que ela é minha amiga, que é uma pessoa que muito nos ajudou aqui, Tenente Coronel Kátia. Desde 2017, quando assumimos, fomos muito bem atendidos, não só por ela, mas pela Secretaria de Segurança Pública, quando em maio de 2017 eu estive lá em São Paulo e no prazo de 20 dias já veio a resposta. Foi a resposta mais rápida que eu já recebi nessa gestão enquanto vida pública, né? 21 dias ou 22, eles já deram a resposta quando eu fui pedir a volta do PROERD. Logo em seguida, ela veio para Botucatu, na época não foi ela quem trouxe a resposta, mas logo em seguida, quando eu questionei a respeito da viatura nova para o nosso município, que já estava deteriorada, e a pedidos, eu enviei também um requerimento. Ela veio aqui pessoalmente trazer a resposta, e a partir daquele momento os laços foram se estreitando. Sempre atendeu muito bem, tudo que esta casa ou a prefeitura pediu, ela esteve muito pronta, inclusive em relação ao PROERD, ela sempre atendeu, ela nem precisava ir mais em São Paulo, em lugar nenhum, ela já resolvia, fazia todo o acerto com o sargento daqui, os policiais, e nós conseguimos, ao longo desses anos, ter a atenção merecida. Inclusive, o ano passado, ela fez algo assim inovador, que foi aquele evento de estudo das ocorrências que ela fez em todos os municípios, a qual ela comandava. Então, eu percebi assim que ela, enquanto mulher, atuou muito bem. Não precisaria nem falar nada depois do que já foi lido, mas eu fiquei muito triste. O último dia que eu falei com ela foi na ocasião do velório da minha mãe, e até ela não me falou, mas ela já sabia que estava sendo transferida, e depois disso eu já soube da transferência, e o vereador Lucas fez a colocação, esclareceu. Então, a única maneira de agradecê-la é dessa forma, neste momento, tá? Desejar a ela todo sucesso merecido. Quanto ao ônibus, vereador, eu não sei, não entendi. O ônibus que você está falando é o ônibus para o estudante que vai para fora ou para o que está no município? Não, o ônibus para os trabalhadores. Ah, sim, os trabalhadores, eu entendi. Eles utilizam do mesmo ônibus da Unesp, só que a hora que ele enche, que os pacientes se acomodam ali, não tem mais vagas, eles têm que levantar, descer na Gurita do Lourenção, e aí eles não vão trabalhar. Porque muitas pessoas ali estão indo de bico e não tem o dinheiro para pagar aí de volta. E o outro ônibus é para os estudantes, porque o prefeito, O estudante que vai para fora, você está falando? Para as faculdades. Os que vão para as faculdades. Os que vão fazer faculdade em Botucatu, faculdade em Bauru, Agudos. É o que o presidente aí vem sempre cobrando junto comigo. Eu acho que quase todos os vereadores já fizeram. Do reembolso, do reembolso escolar. Até o prefeito estava com uma ideia de adquirir uns ônibus, né?
Sim. Para ele próprio poder fazer o transporte, se não falha a memória, comprou 2 ônibus o ano passado, mas infelizmente fundiu o motor dos 2 ônibus que ele comprou. E aí, pelo menos, arcar com o reembolso a partir do ano que vem. Se programar, né? Na verdade. Então, daquele projeto que ele enviou, acho que já pode ser reenviado novamente, né? Aquele que vai pela renda, né? Que é 25, 50, 75, que não foi aprovado, eu não sei, né? Se teria como estar reenviando aquele mesmo projeto, ou então, de repente, fazer um estudo, né? Melhorar aquele projeto, né? Porque ele já fala que os 50% não tem condições, né, e ele justifica. Então, pelo menos aquele de 25, 50, 75 e 100% que era, não é isso? Era, né? Era isso, mas na época queria cortar o da ETEC, lembra? Não, mas queria aí ele cortar o falou da aqui para agrícola. nós, ele falou aqui, nós estávamos só nós, os alunos estavam ali, mas ele falou, eu lembro muito bem da fala dele, que ele disse, olha, se vocês votarem o projeto dessa porcentagem, o da ETEC e da Embraer eu mantenho, foi. Daí, de fato, ele manteve, né? E no fim, os demais... Não, mas no ato, ele iria cessar o da Embraer e cessar o da ETEC. Mas ele chegou a falar aqui para nós que, se nós votássemos, quanto a Embraer e ETEC, ele iria estar acertando, tanto que acertou mesmo, né? E aí, não sei, os demais poderíamos fazer um novo estudo, sim. E pelo menos esse. Eu tenho falado muito com o estudante, e eles falam, puxa, se tivesse aprovado pelo menos aquele. Porque eu, por exemplo, se eu posso pagar 50%, 70% ou 100% do meu filho, eu não vou fazer conta. Eu ganho muito mais, mas eu sei, nós sabemos, acho que todos nós sabemos, que a condição de muitos alunos é precária. Está difícil. Felizes desses que estão aqui no município, né? Que é uma alegria muito grande, né? Estão aí, não pagam. Eu sei que eu pago essa faixa de 270, mas se puder, de repente, voltar, pelo menos, presidente, se puder voltar aquele projeto, ou se vocês tiverem uma sugestão melhor, que ele possa estar atendendo, é bom. Eu perguntei do ônibus pelo fato de que foi aprovado recentemente, né, aquela suplementação, que era para o transporte dos alunos da Escola Barreto. Eu não sei se os nobres viram. Sim. Aquele lá está circulando, né? Porque outro dia, inclusive, eu fui atrás, era 20:07, eu estava saindo da escola, e ele estava indo já fazendo a rotatividade nos bairros. Então, uma parte referente a esse transporte, a senhora acho que deve ter conhecimento um pouquinho melhor que a gente. Ele está sendo feito para todos os alunos da rede estadual ou somente para alguns? Não, é para o Barreto. Então, mas foi para todos os alunos, porque chegou até mim vários questionamentos sobre a questão da distância. Então, eu vi esse ônibus passando no horário da entrada do pessoal noturno lá no Jardim Carina, Lourenção e Bem Viver. Inclusive, eu estava atrás do ônibus. Agora, eu não sei se a localidade, no caso, seria, você está falando da distância. O que eu sei, assim, até quando nós aprovamos, que inclusive ele falou para mim, que seria para os bairros mais longes, que é o bairro lá do alto da cidade, né, os bairros mais... Então, eu não sei dizer, eu sei que é ônibus grande que está indo. Agora, posso verificar também, amanhã mesmo já verifico, se é para todos, tá? É porque eu fui questionado por uma mãe que, parece que lá no Plínio Targa, uma rua podia os alunos virem para a escola. Na outra rua, o aluno não podia por causa da questão de distância. Não dava o raio de 2 km, de 2 quilômetros. Eu não... Então, aí eu fui até a diretoria, fui falar com a Elaine falou, olha, isso aí nós temos que ver lá com o Estado, porque é uma parceria, né? O município está auxiliando, e daí eu não fiquei sabendo o que acertou. Mas né? eu já posso anotar, presidente, vejo amanhã, porque eu até achei estranho essa colocação, porque precisa ver assim, ou é porque não passa do lado da casa do morador ou não vai no bairro? É por causa da distância. Parece que estava estabelecida uma distância. Só iria poder utilizar desse transporte quem morasse 2 quilômetros de distância da escola. Quem morasse a 1,5 km já não poderia utilizar o transporte. Porque realmente vem do Estado essa parceria. Até inclusive foi um pedido da diretora, né, da escola, os questionamentos do próprio Grêmio Estudantil. Eu acho que a Júlia depois pode nos esclarecer. Inclusive era um pedido do Grêmio.
Então, ela pode nos ajudar também. Perfeito. Porque se o ônibus é grande, tem espaço para todos. Eu né? acredito assim, ó, que se tiver espaço, tiver sobrando vaga... Sim, não tem por que não levar, né? Tendo em e vista é um ônibus de 48 lugares. Tendo em vista que o município sempre faz as parcerias com o Estado, eu acho que não teria problema, né? Não, com certeza não. Mas isso daí pode ser verificado, não sei. Eu não conheço essa informação aí, não me passaram nada, mas eu vi o ônibus subindo, então eu não sei se tem mesmo essa questão. Muito obrigada, senhor presidente. Nobres, o vereador Alírio já havia solicitado. Na sequência, eu abro a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente, até para possamos esclarecer alguns fatos aí. Em relação aos estudantes aí, o Vossa Excelência sabe o quanto tenho cobrado, até mesmo pelos anos que eu já estou aqui na Câmara, e sempre eu comento com todos. Todo prefeito ganha eleição, na época ele vai de casa em casa dizendo que vai pagar os 100% para o estudante, que vai dar transporte gratuito, e acaba que ganha a eleição e não cumpre com o que fala. E digo mais também, nós também estamos errados, porque nós aprovamos o orçamento, é a hora da gente cobrar. Senhor prefeito, nós só vamos aprovar se o senhor realmente cumprir o que está no orçamento. É a mesma coisa do esporte, igual vem comentando. Então, e existe uma lei que diz que a cidade que não tem faculdade, que não tem esses cursos, a prefeitura ela é obrigada a pagar. Uma lei estadual, se não me falha a memória, pagar o transporte ou então ceder um ônibus para esses alunos. Isso, realmente, os administradores que vêm passando têm deixado muito a desejar. Outra coisa, senhor presidente, em relação àquela ponte que interliga o nosso teto. Eu não estou vendo sinalização nenhuma ali, ficou bom, aliás, tem que terminar ainda, né, porque a parte de cima ainda não concluiu o asfalto, mas o que eu tenho observado? Pessoas passando já ali na ponte, é um perigo, então precisa ver com o setor competente para que tome as devidas providências antes que aconteça o pior. Deixa eu ver aqui. Em relação às casas do CDHU, volto a cobrar novamente. Muitos moradores têm cobrado, porque as casas estão prontas e não tem uma data definida. Agora, não é justo a pessoa que foi contemplada com a casa está aguardando a casa e pagando um aluguel aí de 500, 600 reais. Isso é uma injustiça muito grande, porque depois ele fica aí 5, 6 meses aguardando a entrega dessa casa, que ele poderia estar investindo ali no muro, investindo em melhorias nessa casa. Então, eu acho que nós precisamos reunir com o Executivo para que ele, pelo menos, dê uma resposta definitiva, para que a gente, quando encontrar um munícipe que pergunte, a gente tenha uma resposta certa para dar, porque você fica sem saber o que você fala. Em relação ao bairro Plínio Targa também, senhor presidente, eu me lembro que ali era Rua 1, Rua 2, Rua 3, e cobravam muito de mim para que desse nome àquelas ruas. E eu fiz, através de indicação, o prefeito da época baixou um decreto e deu nome a todas aquelas ruas. Na época eram 8 ruas do Targa, hoje eu acredito que tenha muito mais. Mas o que acontece? Tiraram aquelas placas, continuam Rua 1, Rua 2, mas na verdade já foi baixado um decreto, precisa realmente regulamentar, colocar essas placas, até mesmo para fazer justiça, porque não, acaba, de certa forma, as pessoas ficando constrangidas. Rua 1, Rua 2. Não existe, tem que ser, já tem o nome da rua, por que não coloca as placas? Em relação às empresas, todos sabem, a Rossic está com mais de 60 funcionários, só que de Areópolis. Já foi prometido, já foi conversado em relação a marcar uma reunião para que possamos estar vendo a possibilidade, não de doar, mas pelo menos arrumar uma área que eles possam comprar
E eu me preocupo, não porque eu trabalho na empresa, eu sou um funcionário comum, mas eu me preocupo porque, na atual situação que o país vive, um desemprego, e a gente tem uma oportunidade de ter uma empresa, onde ela gera aí aproximadamente 60 empregos só da cidade de Areópolis, fora algumas pessoas que trabalham em São Manuel, que a mão de obra às vezes não é qualificada, então vem outras pessoas. E essa empresa não ter nenhum apoio, enquanto eu já falei várias vezes aqui, volto a repetir, quantas empresas tem aí que prometia, cada vez que vinha aqui pegava um projeto, eu vou doar, eu quero 1.800 metros quadrados, a Câmara vai lá, aprova, eu vou dar 12 empregos, pega, não tem nenhum emprego, tem empresa aí que só tem a família trabalhando, uma injustiça, a empresa está grande, você vê o prédio, a estrutura da empresa, mas não coloca um funcionário, só mantém ali com a família. Só que se você puxar as terras que já foram doadas para eles, passa de 6 mil metros, outras passam de 3 mil metros quadrados. É justo isso? Então precisa realmente fazer um levantamento e, se for o caso, até retomar essas áreas, porque eu não acho justo. E a Plantec também, né, senhor presidente, que hoje eu acredito que ela está gerando aí em torno aí de uns 120, 130 empregos, e está ali numa área da prefeitura, aonde foi doado para uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas todos sabem, cobrando aluguel de uma empresa que está gerando mais de 120 empregos. Eu acho que é uma vergonha, não só para nós vereadores, como para o executivo, para todos, precisa realmente tomar uma atitude em relação a essa situação. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero saudar a todos na pessoa do Caio Bentivenha. Para que todos saibam, o professor Caio foi meu professor, faz tempo passa, professor. Era um galã. Continua galã, né, professor? Senhor presidente, ainda quanto à doação de área de terras, nobre colega vereador Alírio, há um esforço do senhor prefeito de atender essas pessoas. Inclusive, ele fez uma reunião sem nós lá com eles, mas o que eu preciso ver a veracidade disso é a área que está sendo oferecida, eles não estão aceitando, né? Então, fica difícil. Estive falando com o prefeito esses dias, cobrando, porque eu vejo a preocupação do vereador e apoio. Estão pensando em desapropriar uma área ali atrás do campo, que tem acesso a todas as saídas, para ver se eles aceitam. Inclusive, eu mesmo conversei com o Marcelo da Plantec, nós temos uma área ali embaixo do CDHU, não mostrou nenhum interesse. Não, deixa só para mim concluir. E, na realidade, eu não queria interpelar o amigo, mas então, nessa semana, eu fui procurado pelo senhor Vernini, nosso vizinho aqui, que tem oficina mecânica, para que, na realidade, ele não pediu uma área de terra, ele pediu uma área que o prefeito, para ceder, para colocar esses caminhões que estão na rua. Ele tem 9 caminhões de grande porte, todos sabem, todos os caminhões são licenciados aqui na cidade, mais os mecânicos, e 9 motoristas, né? Então também merece. E, conversando com o prefeito, passei para ele esse assunto. E a prefeitura tem uma área que fica atrás do Tagarela. Essa área está parada lá, ela tem uma entrada de frente, e atrás é uma área grande, inclusive o Tagarela está usando, e essa área continua sendo da prefeitura. E eles levaram o senhor Vernini lá e interessou para ele, né, essa área. Então, se eu não registrei nenhum documento, não fiz requerimento, eu só estou passando para os vereadores para que a gente não faça nada, se os vereadores estão sabendo. Então, interessou essa área. Lógico que ele vai providenciar os documentos, há o interesse do prefeito de ceder essa área para eles, depois a gente vai conversar, não sei de que forma, né? Mas para ele colocar esses caminhões lá e se instalar lá em cima. Mas não é coisa que está certo, é só o início de conversa, né? E então a gente vai, isso é uma coisa que vai entrar em estudo. Outra coisa, senhor presidente, dias atrás nós entregamos uma moção de aplauso ali no Girassol,
de iniciativa brilhante da vereadora Diva, ao Caio e ao Ítalo. Então, ali num clima bem descontraído, foi muito bom. E eu queria agradecer a casa por ter cedido os quadros. Até eu fiz, os pais vieram me agradecer, até não agradece a professora Diva, que foi de iniciativa dela. Então, presidente, obrigado, viu? Foi um ato muito bom do presidente, e foi bom para a pessoa, da família que gostaram, né? E ficou bonito, tá? Não mais acho que é só isso. Obrigado, presidente. Falou em relação às empresas aí que estão solicitando a área. Na verdade, eu falo porque eu estou lado a lado ali com os empresários, trabalho. Eles não querem que seja doado. E por isso que eu falo, está faltando vontade política, sim. Porque se eles estivessem pedindo uma área, é diferente. Agora, eu tenho certeza, pela confiança que eu tenho em todos vocês aqui, e sei do quanto vocês também compartilham comigo da situação que o nosso município vive em relação ao emprego, eu não tenho dúvida que se o prefeito mandar um projeto para desapropriar uma área, para conceder a esses empresários, vai ser unânime aqui. E essa área, já foram, até os empresários já viram essa área, juntamente com o prefeito, que aqui é uma área rural, mas é aqui do lado da Avenida Santa Cruz. Então, gente, o que eu penso é o seguinte: hoje, por exemplo, nós trabalhamos num período de safra de 7 a 8 meses. O que acontece? É igual o patrão lá falou. Se caso isso vir a acontecer, no mínimo ele pode estar mantendo aí uns 40 empregos direto. Agora, o que acontece? Acaba a safra, fica 3, 4 pessoas só ali, que é para fazer a manutenção das máquinas. Então, eu acho que, na minha opinião, eu penso o seguinte: falta sim vontade política. Não tem porquê. Se você não está pedindo, você está apenas pedindo a colaboração com a Câmara, com o prefeito, para que desaproprie uma área. Então, e uma empresa que você vê que está consolidada. Se você pegar hoje a Rossic, por exemplo, ela está com 18 tratores, ela entrega uma faixa de 7 mil toneladas por noite de cana na usina São Manuel. Então, é uma empresa que eu posso afirmar com toda tranquilidade que ela está preparada para crescer e gerar vários empregos aqui no nosso município. E a Plantec nem se fala, né? Você está vendo aí como está indo. Muito obrigado. Senhor presidente. Conselheiro. Vereador, eu concordo com todos os seus dizeres aí. Eu disse que vontade política, eu acho que não está faltando, porque é ruim para ele mesmo, para a cidade, para o município. Nós, em outros mandatos aí, o prefeito Rui desapropriou a terra aqui em cima, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso para depositar. O que aconteceu? As terras acabou voltando para os donos. Então, eu acho que pode ser, vamos pensar que seja uma falta de recursos. Uma vez o prefeito desapropria uma área nobre, que eles querem uma área que, acho que praticamente é nobre da nossa cidade. Então, não tem recurso, como que não estou aqui defendendo o prefeito, eu estou tentando dizer o que é justo. Não tem condição de pagar, então fica feio, fica mais pior ainda. Mas precisa sim, precisa. Eu acho que todas a Plantec, essa Rossic, precisa sim. Mas eu acho que, diante das dificuldades, da crise que nós estamos enfrentando, está difícil, mas vamos trabalhar em cima disso. Eu concordo com o vereador e apoio. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Eu só quero fazer uma colocação relacionada ao nome das ruas, que você falou do Plínio Targa. De fato, eu concordo. Esse negócio de rua 1, no meu bairro tem rua, a minha rua é rua 3, mas ela tem um nome. Só que antes de ela ter um nome, elas são enumeradas por conta de que não tem o nome aprovado aqui na casa. Então, lá no meu bairro é uma realidade, não tem placa também. Eu me lembro que no primeiro ano de 2017 também pedimos. E no Plínio Targa também tem essa questão de rua 1, 2, 3, 4. E no Mário Covas também, né? Pode sim, tá. Só que no Targa, vereador, foi aprovado o decreto, o prefeito baixou o decreto, eu dei nome de todas as ruas.
Então, eu quero chegar nessa parte. Então, foi aprovado, foi dado o nome nas ruas, só que foi dado depois de que já estava registrado. Então, tem que mudar isso daí, realmente. Tem que mudar. Só que fica, eu não sei por que fica. A informação que eu tive, que iriam mudar, teria que mudar junto ao órgão responsável. Agora, o que talvez a casa pode fazer, quando tiver um loteamento, um bairro que vai começar, já buscar, aprovar antes do lançamento do loteamento, para não ter esse problema. Por exemplo, residencial Santa Teresa, que é o daqui de baixo, próximo ao CDHU. Estava conversando com os responsáveis, já foram indicados alguns nomes. Até já busquei, passei para a Graziela algumas biografias, faltam duas dos levantamentos que foi feito, parece que são 5 ruas ou 6, já tem 4 biografias, só que 2 ou 3 já estão prontas e outras estão ainda sendo feitas pela família. Aí a pessoa responsável pelo loteamento disse o seguinte, que se aprovado aqui antes do lançamento, aí não vai ser registrado 1, 2, 3 e 4, e sim com o nome já. Então, é necessário que se aprove bem antes do lançamento, né? Eu acho que lá foi aprovado, todos eles foram aprovados, só que depois que já lançou o loteamento. Então, deve ser esse o problema, né? Pelo menos é o que foi passado para mim. Que esse dali de baixo, se for aprovado antes, aí já vai com o nome. Até eles falaram que acham bom que seja aprovado antes, para não ter esse problema aí, né? Que de fato é um problema. Eu peço serviço na minha rua, muitas vezes vai lá para o Targa. Quantas correspondências, eu morava na 3 de Maio, na Coab, quantas correspondências chegavam lá na rua 3 de Maio, por conta da rua 3 do Plínio Targa. Então tem uns errinhos aí mesmo, né? Tá, obrigada. Palavra, senhor presidente. Concedida. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, senhores presentes. Primeiramente, senhor presidente, em relação ao transporte escolar. Existe uma resolução SE número 27, de 9/5/2011, que diz que o aluno com idade inferior a 12 anos deverá ser transportado por veículos fretados ou de frota própria municipal com a presença de monitor. Transporte escolar com presença de monitor será fornecido ao aluno com necessidades educacionais especiais que não apresente desenvolvidas condições de mobilidade. Como o vereador aqui já disse, a questão do transporte escolar. O transporte escolar não deve ser condicionado a qualquer votação. O transporte escolar é uma obrigação da administração pública, no mínimo, o investimento na educação. Porque quando se deixa de investir na educação, se deixa de investir no futuro do município. Belo trabalho vem sendo feito pela ETEC. A ETEC está aí preparando nossos jovens para uma faculdade, para um trabalho. Deve ser copiado isso, sempre seguido esse exemplo de investimento na educação, mas em todos os setores também. O senhor prefeito já deu início, espero que invista também em outros setores. É de extrema necessidade o investimento na educação. Também, senhor presidente, em relação a esse transporte, vem verba do Estado, certo? A verba vem do Estado para a Prefeitura numa parceria investida da melhor forma possível. Temos que saber do Estado qual é as condições de investimento, qual é a exigência, como se é feito esse investimento através de informação das escolas do Estado. Isso é muito importante no nosso município. Também, senhor presidente, em relação a um projeto, até peço desculpa por ser presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação, não foi aberto aí a palavra para discussão do projeto, mas eu tenho uma preocupação. Aportou nesta casa o projeto em relação ao consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado de São Paulo, Sindesp. Tem um item aqui que eu peço que quando os senhores analisarem esse projeto, estudem esse item. Esse consórcio tem sede em Mirassol, São Paulo.
para ingressar nesse consórcio, a Prefeitura, de início, irá desembolsar R$ 980 mensais, só para ingressar. São aproximadamente R$ 12 mil por ano. E num dos itens contido nesse projeto, a questão que me preocupa mais é que, quando ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da federação consorciado, dispensada a licitação. Isso me preocupa muito, quando diz a palavra dispensada a licitação. Quando analisarmos esse projeto, precisamos estudar de que forma e quando será feita a dispensa da licitação, porque está no meio do projeto, no artigo 3º, no inciso 2º. Isso preocupa, porque todo e qualquer contrato deve-se ser carta convite ou, certo, licitação. Isso é o princípio da administração pública para a economicidade. É uma exigência do Tribunal de Contas. Então, tenho a preocupação em relação a esse projeto. Analisei, não foi o momento agora que era para falar, mas como está no assunto pessoais, sou presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação, tenho essa preocupação. R$ 12 mil, e precisamos saber o que vem de benefício para o município. Esse é o segundo autorização de assinatura de consórcio que estamos fazendo esse mês, e não temos informação quais são os benefícios financeiros para o município ou administrativo. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse encaminhado um ofício à Prefeitura, quando não veio a esta casa a engenheira da Prefeitura. Quando passamos pelo asfalto aqui, olhamos para o novo jardim fugiu a palavra, está sendo ali novo feito, empreendimento ali, novo o Jardim empreendimento, Santa Teresa, em relação às ruas. As ruas do município têm uma lei de ocupação de solo que deve se obedecer àquela metragem das ruas. E, no primeira vista, acho que tem dificuldade de passar 2 veículos naquelas ruas. Já temos esse problema antigo no CDHU, lá no Jardim Carina, Vossa Excelência sabe disso. Então, é um problema que vamos conviver com ele para o resto da vida. Antes de ser concluído, deve ter um laudo da Prefeitura. Estou preocupado, não só eu, como aqueles que vão adquirir ali, a questão da metragem dessas ruas. Deve-se obedecer perante a lei a metragem que é obrigatória. Então, não temos ali ainda a informação concreta se realmente está na metragem que consta na lei. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse expedido um ofício para a Secretaria competente da Prefeitura Municipal. Também reafirmar o pedido de instalação de lixeira para o município. Nas ruas do município é necessário hoje a instalação de lixeiras. Uma pessoa que compra um sorvete no Mercado Avenida, quando chegar no centro não tem um lixo para jogar o papel. Aí pega-se o hábito de jogar no chão, palito, latinha de refrigerante. Então, é uma preocupação em toda a cidade, não é só na avenida não, mas que seja instalado algum cesto de lixo para as pessoas poderem depositar ali o lixo no lugar certo. Também, senhor presidente, em relação ao banheiro público, o banheiro, quando foi reformado a rodoviária municipal, ali foi feito também a reforma do banheiro, mas trouxeram para essa casa o problema que vem atingindo ali aquele local. E também qualquer outro lugar não há um banheiro público para as pessoas. Questão de jardim, questão de avenida, algum lugar que possa ser instalado um banheiro público. Só reafirmar o pedido e agradecer ao nobre vereador Miquelino, que aqui eu pedi a questão, uma vez, para o Verdini Transportes, né, adquiriu veículos Volvo, marca Volvo, que é uma boa quantia de PVA que contribui para o município, além de dar mais 10 empregos aí, e os caminhões ficam estacionados nas ruas. Já se faz também necessário, não só para a Rossic, para a LB Florestal, para o Adriano Cavalheiro, também para o seu Vernini. Obrigado, senhor presidente.
eu só pegar um gancho aí na palavra. Concedido. Concordo aí com os dois vereadores sobre o Vernini, dos caminhões. Mas se vier um projeto desse aí aqui nessa casa, antes de vir o do Rossig, que tem 60 funcionários, 60 pais de famílias, que já está há 2 anos brigando por um pedaço de terra, e eu acho que não estão se entrando num acordo. E se São Manuel, pelo que eu fiquei sabendo, já ofereceu terra para o Rossig, né, Lírio? O que acontece? Se ele resolver ir para São Manuel, eu garanto que é mais 60 pessoas desempregadas aqui. Marcelo, da Plantec, já está há 2 anos também esperando aí um pedaço de terra. Ele está com 80 funcionários. Tá? Leandro Panico, 10 funcionários do projeto, esperando também a boa vontade para subir o projeto aqui para essa casa. Então tem 4 empresas aí esperando o seu pedaço de terra. Também sou a favor do Vernini, que tem aí 9 funcionários e 9 caminhões, mas é inadmissível subir um projeto desse sem antes acertar a situação de quase 150 famílias do nosso município, tá? Quero deixar só claro isso aqui. Muito obrigado. Presidente, só para esclarecer o nobre vereador, essa terra do Vernini parece que foi oferecida, eles não quiseram, essa terra a prefeitura já tem, então é atrás do Tagarela. Agora as outras é o problema da desapropriação, eu concordo plenamente, mas então é um caso que não tem nada a ver com o outro, né? Mas não, eu concordo. Peraí, só uma parte, tem sim. A do Leandro é no distrito, a do Arthur é no distrito, é tudo no distrito, tudo tem a ver, é a mesma área, distrito industrial. Então tem segundo sim. O que eu vi com o seu prefeito, foi oferecido essa área para essas pessoas aí. Então eles não quiseram a área, recusaram a área, se fosse atrás da Tagarela, e o Vernino, como é para colocar caminhões e garagem, essas coisas, para ele interessou. É o que eu estou sabendo, que eu tenho conhecimento. Eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que nós temos que novamente colocar na nossa pauta aí junto com o prefeito, porque foi um compromisso dele conosco de acertar isso até o final desse ano. Ele se comprometeu conosco, esta casa aqui até chamou uma reunião para ajudar a agilizar essa questão com a maior boa vontade, e nós não fomos escutados naquela ocasião. O prefeito desmarcou a reunião e aí ficou no banho-maria. Nós temos cobrado, o nobre vereador hoje falou comigo sobre essa questão do Vernini, acho que é importante também. Naquela situação ele ainda não estava, né, pleiteando uma área aí para a instalação da sua empresa. Mas eu acho que nós temos que novamente chamar essa situação junto ao prefeito e esses empresários que têm interesse nas terras, porque se realmente o prefeito está oferecendo uma determinada área para o empresário, e o empresário não está querendo, aí para nós também fica difícil. Mas nós precisamos, acho que participar junto dessa reunião, né? Para que a gente tenha certeza mesmo de que é verdade que o cara não queira a área. Porque se a pessoa não quer a área, fica difícil para nós também, né? Eu ofereço uma área para o vereador aí, para o empresário, no caso, o empresário não aceita, fica difícil para nós aqui também, né? Então, eu acho que eu vou chamar novamente esse assunto para nós aqui tentarmos ajudar a resolver, né, com a boa vontade que a gente tem tido nessa questão. Só que depende do prefeito, né, querer resolver também. Bom, no que diz respeito à rodoviária aí, nobre, nós tivemos lá no final de semana, fui lá e vi a situação do banheiro. Realmente é uma calamidade pública. Você entra na instalação ali, o cheiro é insuportável. Falei, meu Deus do céu, como é que essa mulher aguenta, essa senhora que trabalha aqui? Porque a coisa ali não está legal mesmo, não. E aquilo não demanda muito investimento, não precisa de emenda parlamentar para reformar aquilo ali.
Aquilo ali o pessoal da prefeitura consegue resolver. Fazer a troca do sanitário, trocar o piso do chão ali, porque o piso já está bastante desgastado. Trocar o mictório, isso aí não precisa de emenda parlamentar. Tenho certeza que com um recurso próprio da prefeitura, aquilo ali não fica mais de R$5.000 para resolver aquela situação do banheiro. Tenho certeza disso. Se for o caso, eu vou fazer um projeto, e vou fazer um orçamento nas lojas aqui do município, ver quanto que gasta de material. Não gasta R$5.000. O senhor permite só Senhor presidente, desculpa de interrompê-lo, que não é permitido, mas agradeço. Eu gostaria só, pegando um gancho na palavra do senhor, pedir o contrato da reforma daquele prédio, porque foi gasto R$100.000 e não faz pouco tempo que foi reformada a rodoviária. Se é obrigação da empresa ter feito esse trabalho, tem que se cobrar da empresa que recebeu por ele e não cumpriu. Só pedir para Vossa Excelência, aproveitando, que peça o contrato da execução do trabalho que foi feito da reforma do prédio da rodoviária. Obrigado, senhor presidente. Vou solicitar, nobre, mas eu acredito que a contratação de serviço foi parte externa, quase certeza, mas eu vou solicitar, está registrado o pedido nobre, eu vou encaminhar também para a prefeitura. Bom, o assunto foi abordado e o pessoal solicitou um bebedouro de água gelada ali, na rodoviária. Não tem, então acho que é importante também, tendo em vista que foi instalada a academia ao ar livre ali agora, colocar um bebedouro também de água gelada. Vamos solicitar ao prefeito isso daí. Eu quero também abordar um tema aqui, reiterar o pedido ao prefeito que siga a lei de acessibilidade e providencie a demarcação de solo nos prédios públicos e nas demais localidades que a equipe de engenharia julgar necessário a demarcação de solo para estacionamento de pessoas com deficiência. Na Rua do Centro não tem nenhuma área que é demarcada o pessoal estacionar carro ali, principalmente para cadeirante e pessoas idosas. Não existe. Então, eu quero reiterar esse pedido ao prefeito, que também não demanda muito gasto, né? Solicitar novamente também a sinalização de trânsito na entrada do pronto-socorro da Coab, que o pessoal lá, os motoristas de ambulância, têm nos procuraram o vereador Marildo também, que entrou em contato comigo rapidamente, para a gente solicitar uma sinalização ali na entrada, que está perigoso ali. O pessoal, os motoristas têm reclamado muito que o munícipe, ele não respeita ali a entrada da ambulância, acaba que não dando prioridade para as ambulâncias fazerem o trajeto ali na entrada do pronto-socorro. Em dia que eles estão com uma emergência, a ambulância acaba tendo que esperar o veículo passar, o veículo comum passar, sendo que o veículo comum teria que esperar a ambulância, né? Na ordem correta da coisa. E não tem uma sinalização ali. Então, eu quero solicitar ao prefeito, eu tive lá pessoalmente com o diretor, com o Maico, ele me pediu isso também. Também a pavimentação ali da entrada está muito ruim, muito buraco, a ambulância tem dificuldade para entrar. Então, isso acho que é prioridade, né? Também um outro assunto, não sei se os nobres foram procurados, tem alguns caminhões da pedreira que estão cortando por dentro do município. Não sei se alguém foi procurado, me procuraram aqui na casa, e tem causado certo desconforto aí para o pessoal. Eles estão cortando por essa avenida pela Santa Cruz aqui, e descem no meio do bairro Lourenção. E lá embaixo, no acesso a Rondon, lá, a vicinal, na esquina do consultório da doutora Cibele, ali tem uma picova, um buraco, né, gigante, e esses caminhões têm passado por ali e têm contribuído para o aumento. Então, eu queria cobrar do prefeito que colocasse o fiscal ou alguém da prefeitura para coibir esses caminhões a passarem dentro do município, porque é proibido, é pesado, estraga o asfalto, a estrutura das casas, que lá em cima elas não são preparadas para aguentar impacto. Então, os caminhões passam pesado e realmente
andam muito acima do peso, senhor presidente. Quem tem residência ali, por exemplo, 27 toneladas, eles andam com 42 toneladas. Agora, você imaginou você, a sua casa, passando um caminhão com 42 toneladas, trinca tudo, sem falar o perigo, porque geralmente o freio não fica bom do veículo, um veículo acima do peso, ele traz mais risco para... enfim, ele não dá segurança nenhuma, ele não consegue frear. E realmente isso aí está muito perigoso e foi bem lembrado aí pelo presidente. Sim, eu tenho conhecimento que eu próprio liguei lá na pedreira, a pedreira não autoriza que eles passem aqui. Eles pediram para fotografar ou pegar a placa do veículo e mandar para eles lá que eles vão, porque eles não têm domínio de todos os caminhões. 5 caminhões são deles, da pedreira lá, que prestam serviço direto para eles. Os demais são de empresas e eles não conseguem controlar. Mas então eu quero, em parceria, que a gente também vai tentar pegar fazer a anotação da placa e tirar alguma foto para encaminhar para a pedreira, mas eu quero pedir o apoio do prefeito também, que a equipe da prefeitura pode atuar junto com a gente para nos ajudar. Bom, as reivindicações dos nobres serão encaminhadas ao prefeito municipal e cobraremos providências, né, dos assuntos que foram abordados aqui hoje. Uma última palavra. Quero pedir, se possível, que o presidente direcione ao nosso assessor jurídico para que ele faça uma explanação de como funciona a casa para os alunos do curso, já que eles estão aqui numa visita técnica, para que eles possam entender como é que funciona a sessão, as repartições aqui dentro da Câmara. Para eles é importante ter esse conhecimento, tá? Assim que acabar a sessão. Muito obrigada. Sim, ao final da sessão, a gente vai dar uma explanada do assunto. O doutor Eduardo, com certeza, conduzirá isso aí da melhor forma. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de outubro. Boa noite.